Bom, então vamos dar uma olhadinha então nessa parte das lutas, né? Que a gente vai trabalhar da seguinte maneira agora, né? Eu tinha montado o golpe acerta combo e o golpe o método acerta combo e o método acerta golpe, né? E aí nós já tínhamos trabalhado com os lutadores, né? Com os personagens da luta, né? Usando uma classe dentro da outra. Então agora a gente vai montar uma lutinha lá no Xbox. Claro, né? Montar a estrutura, que seria, beleza, montei a classe, mas como é que eu uso esse Reptile dentro de luta, né? Por exemplo, da classe luta. Então a gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso e vamos ver o que acontece. Tá? Então, aqui no construtor eu coloquei um cenário padrão, que é a casa do Goro, mas eu posso trocar, né? Faltou um negocinho, né? Para poder trocar, para poder acessar minhas propriedades lá na minha classe, faltou os getters and setters, né? Então, tá lá. Agora ficou bonitinho. Seria o código get7, né? Então eu vou lá no mesmo Xbox, eu vou fazer eu tinha aqui os golpes especiais de cada um, configurações dos botões, né? Aí eu vou criar aqui embaixo, cara, ó, ficando um texto gigante, né? Daqui a pouco a gente vai começar a comentar isso aqui, né? Tipo, eu não vou mais mostrar as configurações do botão, vou tirar isso aqui fora. Deixar só os comandos especiais de cada um deles, alguma coisa, ainda vou deixar. Ou melhor, deixa eu pensar. Tá, deixar aqui os comandinhos especiais ainda. Bom, aqui eu vou configurar a luta. Luta entre o Reptile e o Scorpion. Então eu vou fazer o seguinte. Então, luta Reptile e Scorpion, eu posso chamar como eu quiser, né? LRS ou luta RS. Dei um new. Aí o que eu tenho que atribuir aqui? Primeira coisa que eu posso atribuir é o cenário. Se eu não atribuir nada, ele pega o... Como eu já tinha explicado, né? Se não atribuir nada, ele vai pegar o do método do construtor, está claro, né? Ele pega a casa do Goro. Mas vamos fazer em outro lugar. Vamos fazer no inferno. Então o cenário é o inferno lá, ó, de fogo lá, né? Então, depois eu vou ter... Bom, a questão do dano e dano do combo eu não vou mexer, eu vou deixar o padrão. Eu vou só atribuir o personagem 1, que tem que ser o Reptile, para ficar legal, né? No caso ele me sugeriu o P1, que é o único que eu tenho, ó, tá lá, ó. O P1 é o Reptile e o P2 é o Scorpion. Se eu inverter a ordem não dá, né? Então, vamos lá. Se eu botar aqui P1, não vai rolar, porque o P1 não é um Scorpion. Então aqui é o Reptile, aqui é o Scorpion. Bom, posso setar os personagens. Aí só a título de exemplificar, eu vou dizer que o Reptile vai acertar 2 golpes no Scorpion e depois a gente vai ver a vida deles. Ó. Então, luta RS, ponto. Acerta golpe. E quem vai acertar o golpe é o lutador P1. Aqui esse P1 é coincidência com esse nome de variável, foi falta de criatividade, tá? Mas não tem nenhuma relação. É o Reptile, mas é por coincidência, tá? Então quem acertou o golpe é o lutador 1. Aí eu vou fazer o seguinte, cada golpe acertado eu vou jogar na tela a vida dos dois. Então eu vou botar assim, ó.
Reptile. Aí eu vou escrever na tela a vida que ele tem. Para jogar na tela a vida que ele tem, eu tenho que entender o seguinte, ó. Eu tenho que pegar o cara que eu atribuí para o P1. Então, por exemplo, o meu Reptile P1 ele está dentro da minha variável lutas RS. Então não adianta eu mexer no P1 direto. Eu tenho que pegar a partir da minha luta. Então eu quero saber quantos pontos tem o Reptile que está lutando lá. Então eu tenho que fazer o lutas RS, que é a minha variável de luta, luta RS, ponto. O Reptile é o meu personagem 1. Tá? Então eu pego o get personagem 1. Aqui eu posso dizer assim que é o personagem 1, né? Bom, enfim, tanto faz. Eu vou chamar personagem 1. O personagem 1, então eu pego ele e pego quantas vidas ele tem. Certo? Olha como é que eu faço. Então eu vou na luta, da luta eu pego o personagem, do personagem eu pego a vida. É um pouquinho diferente da forma como a gente já estava acostumado, que era só um nível, né? E depois eu digo o seguinte. E o personagem 2? Lutas RS, personagem 2, get vida. Tá? Aí depois eu vou dar mais 1/n. Então eu vou fazer assim, ó. Personagem 1, que no caso é o Reptile, acertou o golpe. Aí eu escrevo isso. Aí depois eu vou fazer o seguinte. O personagem 1 vai acertar um combo e vou escrever a vida de novo. E por fim, eu vou fazer que o personagem 2 acertou um golpe. Cara, esse textinho é só para informar, ficar bonitinho, né? O acertou o golpe é só essa linha. Certo? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo golpes aos meus lutadores, ó. E conforme eu vou atribuindo, ele vai jogando na tela quanto cada um deles fica de vida. É basicamente isso. Tá? Então, personagem 1 acertou o golpe, personagem 1 papapá, papapá, papapá. Ok? Vamos ver como é que funciona. O importante de entender aqui é o seguinte. Se eu quero pegar a informação de um personagem, eu tenho que partir... Eu tenho uma luta. Nessa luta está acontecendo alguma coisa que está tirando vida dos personagens. Né? Eu não posso cair naquela do que eu já sei, que é fazer o seguinte. Ah, mas o personagem 1 é o P1. Aí eu boto o P1 aqui, ó. Né? Porque eu sei que esse aqui é esse aqui. Esse é esse. Não vai dar certo. Quer dizer, pode até me apresentar o resultado certo, mas não é a programação correta. Porque nada me impede de eu meter a mão nesse P1 e fazer outra coisa com ele. Ou esquecer qual é. Tem uma série de problemas que podem acontecer. Então, assim, o correto é, se eu quero as vidas do personagem 1 que está dentro da minha luta, eu tenho que partir de luta. Luta, ponto personagem, ponto vida. Que é o que a gente faz aqui. Certo? Sempre parte do meu objeto que tem o conteúdo. Né? Vamos ver o que acontece então. Ele vai acertar um golpe, depois acertar um combo e o outro acerta um golpe. Vamos ver o que vai acontecer com isso aqui. Só um pouquinho, agora sim. Ó, olha o que aconteceu. Ó, aqui já é a luta. O personagem 1 acertou um golpe. Assim sendo, o personagem 1 se mantém com 100 e o personagem 2 fica com 95. O personagem 1 acertou um combo. O personagem 1 continua com 100 e como o combo vale 20, o personagem 2 fica com 75 de vida. Depois, o personagem 1 acertou um golpe, o personagem 1 fica com 95, o personagem 2 fica com 75.
Tá certo? Então eu acho que dá pra gente seguir assim. Certo, pessoal? Então, assim, para a primeira parte de uma classe usando a outra, tá ficando interessante. Agora, por exemplo, a gente vai trabalhar com outras lutas. Luta Reptile Scorpion, luta Reptile Reptile, luta e assim por diante. Então eu vou ter que fazer aqui, ó. Aqui vai ser luta Reptile, Reptile. O que vai mudar de um para o outro aqui? Basicamente, o que vai mudar aqui é o seguinte, ó. Onde eu tinha Scorpion, eu tenho Reptile. Mas o resto é igual. Tá certo? Aí aqui, ó. O resto pode ficar igual. Muda muito pouco, né? E aí eu posso fazer as demais. Eu não vou fazer todas, mas imagine que tem que ter 6. Luta Sub-Zero Scorpion. Tá? Tô botando 3 aqui, pra vocês terem uma ideia. Que aqui já mudaria aqui, que seria o Sub-Zero. Pronto. Bom, acontece o seguinte, tá? Eu tenho 3, imaginem que eu posso ter 6, 20, 30. Se nós botarmos os outros personagens da jogada, a combinação de lutas é bem grande. Então, o que eu tô tendo que fazer aqui é o seguinte, ó. Eu tô tendo que fazer uma luta para cada combinação possível de personagens. Uma classe para cada uma delas. Isso vai nos causar alguns problemas, né? O primeiro problema é que eu vou ter um monte de classe praticamente igual, só mudando o tipo de personagem que eu tenho aqui. Esse é o primeiro problema. O outro problema é a manutenção. Por exemplo, o desenvolvedor do jogo resolve dizer o seguinte: olha, o dano padrão de um soco não é mais 5, é 7. Aí, beleza. Agora o dano padrão é 7. É beleza? Aí eu venho aqui e coloco como dano padrão 7. Tá pronto? Não, né? Eu tenho que arrumar aqui, tenho que arrumar aqui, tenho que arrumar aqui, e se eu tivesse os outros 3 eu teria que arrumar em todos, e se eu tivesse 100 eu teria que arrumar em 100. Então, é alguns probleminhas que nós temos com relação a esse tipo de abordagem na programação orientada a objetos. A ideia da orientação a objetos é facilitar a programação, incentivar a reutilização de código, diminuir o tempo de manutenção. Tudo isso ela não está contemplando desse jeito. Né? Tá uma porcaria desse jeito essa parte de reaproveitamento. Além do que, se eu vou criar uma nova luta, tem que ficar mexendo, esqueço, dá erro. Então, assim, a gente tem que pensar em uma outra técnica que permita que eu reaproveite. Da mesma forma que eu tenho aqui Scorpion, Sub-Zero, né, Reptile, que tem os mesmos atributos, todos eles têm os comandos básicos iguais. O que muda de um para o outro é simplesmente os golpes especiais, que são esses aqui, e a forma como eu trato meus combos. Né? Então, assim, com esse cenário que está aqui, a gente até consegue trabalhar, fazer as coisas. Né? Mas tem esses problemas.
Se eu quiser criar o Kung Lao, o Liu Kang, eu vou ter que dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, mudar tudo e copiar, colar, é um saco, né? Aí daqui a pouco a gente vai terminar de implementar esse negócio aqui. Todo lutador, se a gente for parar para pensar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a gente está com 8 comandos. Mas, se a gente for parar para pensar, tanto o controle de Xbox quanto o controle de Play 3, ele tem 8 botões. Então tem algum comando que eu estou esquecendo aqui. Acho que é trocar lutador, não me lembro. Eu estou esquecendo de algum deles, eu só tenho 7. Tá faltando um. Aí, agora, quando eu for descobrir qual é esse um, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que adicionar ele aqui, ó. Sei lá, eu acho que é a troca de personagem. Private string troca lutador. Tem aqui quando joga de dupla, né? Eu acho que é o botãozinho aqui, o L2, sei lá. Né? Que seja, eu tenho lá o troca lutador, por exemplo, que é o 8º botão do meu jogo. Se eu tiver errado, perdoem aí, mas vamos considerar que é isso aí. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar esse meu troca lutador com get set aqui no Scorpion, vou ter que colocar o meu troca lutador no Sub-Zero, no Reptile, é sempre igual, e nos outros jogadores do jogo. Isso vai me dar um trabalho desgraçado. Então, próxima videoaula, a gente vai aprender um conceito de orientação a objeto para aplicar aqui no Mortal Kombat que é bem interessante, que é o conceito de herança. Mas aí fica para o próximo vídeo. Até mais!